O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas. Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe:
Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Se você nos acompanha pelo YouTube, eu te peço que você dê o seu like, o seu joinha. Nos ajuda bastante. A todos que são membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que são os financiadores, os patrocinadores desse momento que chegamos a tantas outras pessoas, em tantos lugares, que muitos nem conseguem ver. E que nos ajudam de modo muito concreto a conseguir proclamar a palavra a tantos lugares. E muitos desses lugares que só vão ter um padre a cada 1 vez por mês. Nós não sabemos bem o que é isso, porque nós temos muita oferta, ao ponto da gente poder, inclusive, escolher e, às vezes, tendo a possibilidade de ir, não ir. Como, por exemplo, nós tivemos durante a pandemia tanta gente que brigava, falava, fazia nas redes sociais, arrumava e não vai à igreja, mesmo a que está do lado de sua casa. E não é por causa de doença e nem mesmo por causa de idade. Nos encontramos para celebrar o 5º domingo da Quaresma. Eu gostaria de, com vocês, lançar o olhar para a sepultura ou para o túmulo. Esse item, esse lugar que tanto Ezequiel como o Evangelho falam, mas existe um outro que nós não falamos. Então me permitam. Ezequiel, que é aquele profeta que vai falar dos ossos, do vale de ossos secos. Ele vira para o povo de Deus, e vai fazer essa exclamação: Ó meu povo, vou abrir vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Ele está falando para um povo
para voltar à terra de Israel, e voltar à terra de Israel significa voltar ao lugar do pouso, à terra prometida, ao lugar onde o Senhor nosso Deus construiu com eles uma história. Voltar a Israel. Ora, nenhum corpo volta, né? Se alguém vê algum corpo andando por aí, me avise, porque eu vou estar longe. Muito longe. No entanto, que tem uma imagem muito engraçada, e não estou fugindo do assunto, não. Está dentro do assunto. Uma vez uma dona está lá, estavam sepultando, acho que era o filho. Aí está, ai meu Deus, me leva, me leva, me leva, me leva. Aí ela escorregou, caiu dentro da sepultura. Aí ela falou, me tira, me tira, me tira, me tira. Ninguém quer entrar numa sepultura. Absolutamente ninguém. Como ninguém quer estar nela. A sepultura apresentada por Ezequiel fala da vivência, de um sentimento que ele vê no seu povo, que é de estar numa sepultura. É aquele sentimento de dizer, eu me sinto como que morto, sem sonhos, sem perspectivas, sem saber para onde ir, sem forças, inerte, jogado de cá para lá. É assim que ele percebe que seu povo está. Ainda que possa ir e vir, ainda que possa reconstruir pedras, ainda que possa reconstruir templos, é um povo que não tem alma, porque não tem vida, ainda que se movimente. No entanto, que quando nós dizemos eu estou desanimado, significa que eu estou como que morto, porque o desanimado significa sem alma. E o povo de Deus fez uma experiência de sepultura. Fez a experiência de sepultura quando, rompendo com o seu Senhor, passa pelos tormentos de ter que buscar o sentido da sua vida, deixando o Éden, deixando o paraíso e viver a dureza da vida, da história. Ele vive a sepultura de entrar na pessoa de José, que foi o homem tão importante, segundo a Escritura, no Egito, de ser colocado como escravo. Se ergue, ajuda os irmãos que fizeram também uma experiência de sepultura, de morte, porque não tinham a certeza do que comer. E aí então, aquele que eles jogaram num fosso, como na sepultura, foi quem estendeu a mão para eles e fez com que eles pudessem sobreviver no Egito. Passado um tempo, no Egito, entram numa experiência de sepultura de serem escravos. E o povo de Deus tinha uma regra que também faziam escravos entre eles. Porque se você devesse uma fortuna e não tivesse como pagar, você iria dedicar os seus dias todos, enquanto fosse preciso, a trabalhar sem receber nada, dia e noite, para aquela pessoa que você devesse. É escravidão. E então, o que nós cantamos no Salmo, no Senhor toda graça e redenção, a palavra redenção ela tem um sentido muito mais bonito do que a frivolidade com que a gente usa redenção e libertação. Redenção significa eu que estou como escravo por causa de uma dívida gigantesca, vivendo essa experiência de estar num sepulcro, porque eu não tenho liberdade, eu não posso ir aonde eu quiser, eu estou morto para construir os meus sonhos, para fazer da minha vida aquilo que eu quiser, porque eu tenho que pagar essa dívida. E tenho. Não era uma opção. Eu estou preso aqui.
Aí então um irmão, um parente, chegaria, pagaria essa dívida para que eu pudesse voltar à liberdade, ao seio da minha família. E tinha umas outras coisas muito interessantes que são temas para bons retiros. No Senhor toda graça e redenção, porque na verdade, como profere Ezequiel, é o Senhor nosso Deus que nos tira da sepultura. Mas não aquela sepultura na qual todos nós um dia iremos deitar, ou seremos deitados. Não é essa. Essa sepultura ela é certa, ainda que corramos dela, ela é a única certeza que podemos carregar todos os dias, independente da idade, raça, credo, cor ou condição social. Ela é certa. Mas não vamos falar nela porque ela nos atormenta. São outras sepulturas. As sepulturas que significam realmente estar morto. O Senhor nosso Deus prometeu tirar o seu povo da sepultura. Eles puderam reconstruir a sua história, mas eles foram capazes de se lançar em outras sepulturas. Construíram sua história, restabeleceram seu reino, adquiriram a liberdade para cultuar, mas prenderam-se aos ídolos, que na verdade correspondiam aos seus próprios interesses, porque nenhum ídolo é uma estátua. O ídolo é a minha vontade, tornada Deus, que justifica minhas ações. E eles continuaram a viver várias experiências de sepultura ao longo da história. Não é à toa que a imagem que nós temos no Evangelho, na narrativa que nós acabamos de escutar do capítulo 11, do versículo 1 ao 45, tenha também uma sepultura ou um túmulo. E uma cena que corre ao redor desta sepultura. Jesus, que não vai imediatamente onde o seu amigo, quando o seu amigo estava doente. Marta e Maria, e os judeus, que foram para as consolar. E esse as consolar é com todo o sarcasmo possível, porque nós temos também uma tendência a gostar de ficar ao redor da morte. Um regozijo com o sofrimento. Marta e Maria, quando vêm e têm a notícia que Jesus chega, a primeira expressão que todas as duas fazem é: se o Senhor estivesse estado aqui, ele não teria morrido. Tem um túmulo, realidade de morte, e aquela expressão que nós também, se não falamos, pensamos: se Deus estivesse aqui, isso não aconteceria. Não é? Os judeus que estão ali, vendo tudo o que se passa, e alguns, inclusive, com uma fala sarcástica. Ele não fez o cego enxergar, por que não faz esse aí ficar curado? Por que deixou ele morrer? Nós também não carregamos uma coisa dessa, não é? De jeito nenhum. E me permita, eu não quero ser de forma nenhuma irônico, mas eu estou apresentando um pouco daquilo que o Evangelho nos traz para vermos o que significa o sepulcro ou túmulo de Lázaro. É muito mais do que simplesmente fazer com que um morto volte a viver. É muito mais do que simplesmente responder a um anseio de duas irmãs que questionam se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. O objetivo do Evangelho de João nessa narrativa não é fazer com que nós recriminemos os judeus, porque nós temos um pouco deles. Não é isso. O objetivo de João é apresentar que, como Lázaro,
todos nós fazemos também a mesma experiência do povo de Deus que escuta de Ezequiel: eu tirarei vocês da sepultura. Vejam, essa expressão toma eco na ação de Jesus. Lázaro, vem para fora, saia da sepultura. Bom, como, perdão, Lázaro vem para... Lázaro vem para fora, depois de quê? Abriram o túmulo, ok, ele não saiu para fora. Obrigado, meu irmão. Ele sai para fora depois que... O que acontece? Oi? Depois que Jesus manda sair. Mas a gente sabe muito bem que uma pessoa pode mandar muitas vezes, não é, meu filho? Sua mãe pode mandar um monte de coisas, mas a gente às vezes escuta, mas... ouve, mas não escuta. E todos nós sabemos o que é isso, porque todos nós também temos ouvidos rotos para algumas coisas. Marido para a esposa para o marido ou para os filhos. Como aquela experiência, desculpem, uma outra imagem bem interessante, quando, por exemplo, acontece da mulher conseguir 5 minutos sozinha no banheiro. Aí, de repente, o filho faz assim: mãe! Aí, o único recurso que ela tem é: não estou escutando, não é? É. Aí está a diferença. O que o Evangelho de João nos apresenta é: túmulos todos nós temos. Resta saber se nós escutamos o Senhor para sair deles. Podemos dar a esse túmulo, a esse sepulcro, várias nomenclaturas, mas o ponto fundamental é: o sepulcro é o lugar onde existe morte. E a morte para João é apartar-se do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos apartamos dele quando nós rompemos o vínculo cotidiano de aprender com ele a fazer a vontade do Pai. A vontade que é que o ser humano viva plenamente. Mas viver plenamente não significa não ter doenças, não ter problemas. Significa ter a capacidade de olhar a vida de frente e se responsabilizar para que cada minuto tenha gosto de eternidade, ainda que tenha um quê de sofrimento, porque nem tudo é tão doce que não mereça também um amargo. Mas existe um outro sepulcro aqui. É aquele que Paulo cita na carta aos Romanos de modo implícito. Ele não fala essa palavra, eu sei. Qualquer um que pegar o texto bíblico e procurar ali falando que ele está dizendo para pessoas que estão no sepulcro, vai encontrar justamente isso. Ele não fala. Mas o sepulcro que ele está dizendo é aquele do qual quem escutou o nosso Senhor Jesus Cristo resolveu caminhar para uma nova história, para um novo dia, para um novo tempo, entendeu o que significa: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus, porque viver segundo a carne é justamente apartar-se do seu Senhor, cometer o erro que o povo em Ezequiel cometeu. Foi tirado muitas vezes da escravidão, muitas vezes do sepulcro, mas por escolhas erradas, achando que ele seria o fim em si mesmo, que ele encontraria o seu sentido, acabou voltando para o sepulcro. Segundo a carne significa segundo a nossa força, segundo o nosso critério, segundo o nosso ídolo, que, como eu já disse, nada mais é do que a nossa vontade transformada em Deus para justificar as nossas ações. Vós que saístes do sepulcro, não viveis segundo a carne,
mas segundo o Espírito. O Espírito que é a alma de um novo tempo. Se realmente o Espírito mora em vós, o Espírito que é de Deus, o Espírito dado por quem escuta nosso Senhor Jesus Cristo e assume vivê-lo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porque viver segundo o Espírito é viver a sua palavra, colocar os mandamentos em prática e se comprometer com a vida que ele nos apresenta. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo já esteja ferido de morte, por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça, e a justiça que vem dele. Sabem o que isso significa, tão simplesmente? No frigir de tudo? O sepulcro do qual devemos sair não é aquele onde estão corpos, é aquele onde nós nos colocamos porque deixamos de fazer não só a vontade de Deus, não só deixamos de escutá-lo, mas porque nós insistimos em trilhar um caminho longe daquele que é a vida, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós encontramos muitos corações, muitos que estão em sepulcros, não porque Deus não está presente, é porque eles não estão com o coração próximo de quem é o verdadeiro presente, o próprio Deus. Se o Senhor é nossa vida, renovemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,